Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos. Eu vou dar uma dica antes de iniciar. Eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado, silencioso. Tenha sempre perto de vocês estojos, lápis, borracha, o livro de ciência e seu caderno para vocês fazerem as anotações. Biodiversidade, né? Diz respeito à variedade de formas vivas que existe no nosso planeta, desde micro-organismos até grandes plantas e animais. Está relacionada também com a variedade genética encontrada e com os ecossistemas que nos rodeiam. A biodiversidade ela é extremamente vasta e essencial para o equilíbrio do ambiente em que vivemos. Entretanto, apesar de conhecermos a sua importância, somos também o responsável por sua destruição. A biodiversidade ela apresenta uma importância ambiental, econômica, social e até mesmo cultural. No que diz respeito às funções ambientais, não podemos nos esquecer de que ela é essencial para o funcionamento e equilíbrio de todos os ecossistemas do planeta. Como sabemos, todos os seres vivos participam, de alguma forma, da cadeia alimentar e a retirada de um organismo pode desencadear um desequilíbrio ecológico. Além disso, outras relações entre os seres vivos são importantes. Sem polinizadores, por exemplo, muitas espécies deixariam de existir. A biodiversidade apresenta também um papel importante para o homem, uma vez que, ao utilizarmos como fonte de alimento, de energia e de matéria-prima para a construção de vários objetos, como a fabricação de roupas, medicamentos, cosméticos e vários outros produtos, não podemos nos esquecer ainda de que a biodiversidade é frequentemente explorada para lazer e turismo. Atualmente, o planeta ele sofre com grande perda de biodiversidade. Esse grave problema está relacionado entre os fatores como a ação do homem, né? De acordo com a WWF, a perda da biodiversidade verificada entre os anos 70 e 2000, cerca de 35% somente, é comparável a um evento de extinção em massa, ocorrido apenas 4 ou 5 vezes durante milhões de anos na história da Terra. Isso significa que o homem apresenta um impacto negativo imenso e é fundamental que medidas para evitar os efeitos nocivos da ação atróica sejam adotadas. Todas as espécies apresentam importância no ecossistema, nos quais se encontram, por exemplo, aqui é o mico-leão dourado, ele está ameaçado em extinção, né? O reino Animalia, né? Conta com mais de 1 milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos. Uma das características mais marcantes desse reino é a capacidade de locomoção, apesar de existirem também representantes sésseis que não se locomovem. Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção dos poríferos, que não possuem tecidos verdadeiros. No que diz respeito ao habitat, os animais também apresentam grande variabilidade, pois são encontrados em ambientes aquáticos e também terrestres. Sua dieta também é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos, que se alimentam de cadáveres e de plantas e animais. As características são: o reino animal, eles são eucariontes, porque tem células com núcleos diferenciados, ou seja, envolvidos por membranas. Eles são heterótrofos por ingestão, porque eles necessitam ingerir outros seres vivos, pois não produzem o próprio alimento. São pluricelulares, corpo formado por muitas células com funções específicas. São aeróbicos, respiram oxigênio que retiram do ar ou da água, conforme o meio que vive. A reprodução deles é sexuada, ou seja, envolve a união de gametas, mas alguns invertebrados fazem de modo assexuado. Não possui celulose e clorofila, são aclorofilados, uma característica que diferencia eles dos vegetais. O sistema corporal dos animais, né? A simetria corporal pode ser definida como semelhanças entre as partes externas de um determinado organismo. Quando elas são separadas por planos reais ou imaginários que passam pelo seu centro,
chamamos de planos de simetria da superfície, capaz de dividir o organismo em duas partes. Um animal pode apresentar simetria radial, bilateral ou não apresentar simetria. Esse último caso não é muito comum, ocorre em poucas espécies, como as esponjas. A simetria radial é aquela em que o corpo do animal pode ser dividido em vários planos, dispostos em torno de um eixo longitudinal. Animais com esse tipo de simetria recebem o nome de radiados. Em face dessas características, não podemos afirmar que eles possuem região dorsal e ventral, lado esquerdo e lado direito, ou cabeça e cauda. Esse grupo é representado pelos quinidários e os equinodermos adultos. Tem a simetria bilateral, né? Que é aquela que o animal apresenta duas partes semelhantes, sendo dividida apenas por um único plano de simetria. Os humanos apresentam simetria bilateral, sendo que o lado esquerdo e o direito são a imagem especular um do outro. São exemplos de animais que apresentam essa característica: os artrópodes, os plateumintos e as larvas de equinodermos. Okay? Tem os animais invertebrados, né, que são aqueles que não possuem coluna vertebral e crânio. Vale salientar que a classificação dos animais vertebrados e invertebrados é completamente artificial, uma vez que apenas uma característica não é suficiente para classificar todo o reino. Os invertebrados eles são complexos e muitos estão mais relacionados com vertebrados do que com outros invertebrados. Aqui está um exemplo de animais invertebrados: polvo, água-viva, esse vermezinho e corais. Já os vertebrados, eles possuem coluna vertebral, são chamados de vertebrado, né? Eles se dividem em 5 grupos, que são as aves, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios. Aqui está um exemplo, né, de cada classe: os répteis, que são o sapo, anfíbios, que é o lagarto, aves, o peixe, que é peixe, e o cachorrinho, que é um mamífero, ok? Então, galera, nossa aula por hoje é só, mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem rever nossa aula, é só acessar o site, né, o www.escolapequenospasso.com.br, e lá vocês terão todo o acesso ao nosso conteúdo. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, que lá todos os dias nós, professores, enviamos as atividades de casa de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham um bom rendimento, um excelente dia de estudos e até a próxima aula, galera!